Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de CS. O convidado da vez aqui é o grande Alexandre Cacavel. Para quem não conhece, é um dos sócios proprietários, fundadores da organização Team One. Fala Cacavel, beleza? E aí, Guizão, tudo tranquilo? Fala, Tranquilo. moçada. É um prazer aqui, muito obrigado por você topar fazer esse quadro comigo, né? Ainda mais que as notícias recentes, com certeza os bastidores não foram nada fáceis. Então, começando, contar pra galera, né, um pouco sobre você e como que surgiu a Team One de verdade. Bom, eu tenho muito tempo que tenho a paixão pelo jogo e sempre fui muito amigo dos jogadores, porque eu joguei antigamente, né, na minha adolescência. E vendo o crescimento do cenário, quando o time do Fallen foi para fora, na época Cade, jogar o primeiro Major e tudo, eu juntei a turma e quis dar uma força para que eles voltassem a jogar e tentassem achar uma outra organização. E nesse decorrer do tempo, a gente foi se aproximando muito e eu vi uma oportunidade de fazer um negócio e criar uma organização. Foi quando a gente criou a Team One. E a Team One nasceu com o intuito, então, de CS, né? Se você viu o Fallen, com certeza foi de CS. E qual foi, tipo, qual o sistema, né? Por que a Team One hoje em dia é vista como uma das melhores organizações, né? Se a gente vai falar daqui a pouco sobre resultados, mas vocês conseguiram bater ali em termos de números e conquistas grandes organizações que estão muito mais tempo no cenário, que são multijogos, né? Então como é que foi essa crescida da Team One? Bom, eu não sei explicar claramente como que a Ah, gente qual foi a cresceu. data? Você lembra qual foi a data da criação, mais ou menos? O mês, o ano, assim? Da organização É. foi algo em torno de 10 de setembro do ano passado, de 2016. A Então é um gente até crescimento absurdo, né? Por um ano de organização. na verdade a gente estava estruturado como um time já, né, de CS. A gente tinha o time de CS, o intuito era colocar os meninos em alguma organização. E como a gente não estava achando nada, veio a ideia de virar a organização. E aí nós criamos a organização, estruturamos toda a base, criamos a empresa e resolvemos virar uma organização. É, a gente vai falar de CS mais a fundo daqui a pouquinho, mas só pra galera entender, eu sei que isso aqui é papo de CS, mas aproveitando para falar de Team One, acho interessante, né? Já que a essência da Team One é o CS. Como é que foi essa migração também, não é migração, né? Mas essa expansão pro League of Legends, né? Vocês entraram lá e aí estourou também, né? Porque, querendo ou não, a visibilidade LoL é diferente do CS. Bom, quando nós viramos organização de CS, nós começamos a trabalhar com bastante afinco, porque rede social e toda a parte que envolve a organização, né? Em dezembro, na verdade, em janeiro desse ano, nós conseguimos levar o nosso time de CS para o Mundial da China, que era o ESG, né? E o que aconteceu foi que na volta, na procura de alguns patrocínios, algumas coisas, todo lugar que a gente batia na porta, mas beleza, e o LOL? Mas beleza, e onde está onde tá o público mesmo brasileiro, que é o LOL, vocês não estão, então é difícil de conversar. Tendo esse feedback, nós começamos a estudar o cenário de LoL e surgiu a oportunidade da gente entrar no cenário de LoL. Nós entramos e começamos a fazer um trabalho, na minha visão, bom, né? E conseguimos um resultado expressivo durante o ano. É, isso aí eu até quero tocar, né? Porque não, para quem não acompanha LoL, você pegou um time que era da segunda divisão, né? Deixando mais claro, que era o circuito desafiante, a segunda divisão do LoL. A divisão principal é a divisão da galera que tá no CBLOL. Vocês conseguiram vencer, subir para a primeira divisão e logo de cara vencer o CBLOL. Como é que foi isso? Foi algo natural? Vocês estavam sempre em cima? Porque a molecada, o time pelo que eu acompanhei, o time também era meio desacreditado em termos de jogadores, né? Na verdade, um pouco diferente, né? Nós estávamos com a intenção de entrar no League of Legends e nós já estávamos fazendo alguns estudos de montagem de line para começar de baixo, assim como a gente começou no CS. Durante o processo veio a oportunidade. Tinha uma equipe que tinha acabado de subir de divisão e por ela ser de outra organização que estava na primeira divisão do CBLOL, ela não poderia ficar com essa organização. A organização tinha por obrigação se desfazer da equipe. Nós
eu tinha muito pouco conhecimento de League of Legends, sendo bem sincero. Comecei a fazer algumas pesquisas com pessoas que eu acho que entendem bem do jogo, e todo mundo me deu um feedback muito positivo sobre a molecada que estava subindo. Eu acompanhei um pouco eles, por coincidência nós fomos disputar um show match de CS no Rio de Janeiro, se eu não me engano, Geek, o evento da Geek, que a Sport TV apoiou, e eles estavam lá também para disputar um show match de LoL. Eu acompanhei de perto os meninos lá, fiquei analisando e vi boas pessoas. Eu falei, bom, pode ser um investimento interessante. Eu comecei a aprofundar na negociação e, por sorte, nós conseguimos finalizar a negociação, contratamos o time, fizemos algumas mudanças pontuais que tinham sido identificadas para a gente que eram necessárias e entramos de cabeça no projeto. Montamos uma game house em São Paulo, você inclusive esteve aqui no churrasquinho com a gente. Tentei aproximar bastante da galera com eventos desse tipo, do que você veio, churrasco, o dia a dia aqui com eles. Fiquei praticamente todo o split do CBLOL morando aqui na Game House junto com todo mundo. E por algum motivo que eu não sei explicar, a gente conseguiu sim ter um bom desempenho. Até não sei explicar, muita gente fala que é sorte, né? Que eu tenho muita sorte, mas o que eu gosto de falar é que quanto mais a gente tem trabalhado aqui, mais sorte a gente tem tido. Com certeza, só sorte não leva as pessoas no alto, não. Uma outra coisa se consegue, mas numa história é difícil. Tudo bem, venceram o CBLOL. E quais eram as expectativas realistas para o Mundial mesmo? Bom, a gente sabe que o nível é completamente diferente. Pelo menos nós da organização tínhamos convicção que os meninos iam para lá para um grande aprendizado. É a molecada nova, como eu disse, eles nunca tinham disputado nenhum CBLOL. Um ou outro já tinham participado do CBLOL, mas como equipe e a maioria deles nem disputado tinha. Eles foram para lá disputar um jogo muito mais maduro e diferente. O pessoal lá pune erros, eles são muito melhores em conjunto. Mecanicamente, alguns são extraordinários, passam da linha, mas mecanicamente o jogador brasileiro não perde tanto para o jogador internacional. Mas como equipes, eles têm uma desenvoltura e uma análise de jogo muito melhor e muito mais rápida do que a gente, e isso foi percebido claramente pela nossa comissão e também pelos atletas durante todo o torneio lá. Eu posso estar errado, realmente não acompanho tanto e não manjo, mas vocês acabaram parando na fase de entrada do Mundial, né? Que seria um pré-mundial nos moldes atuais, é algo assim, não é? Na verdade, essa fase de entrada hoje do Mundial de LoL ela é muito difícil. Tem time coreano jogando na fase de entrada, os times norte-americanos, como é o caso da Cloud9, são investimentos muito maiores. A gente está falando de uma realidade completamente diferente da gente, trazendo uma análise próxima do CS. É como uma equipe que nunca saiu daqui, nunca disputou um campeonato em LAN e para fora para disputar um Major. Então, realmente é muito difícil. A fase de entrada do LoL é como a fase de entrada do Major mesmo. Ou o Minor, no caso. É muito difícil. Então, mas vocês estão satisfeitos onde vocês chegaram no Mundial, então, né? Eu acho que valeu como experiência, vale como aprendizado. Claro que todo mundo queria ter essa sorte, né? Continuar dando sorte, quem sabe vencer o Major, vencer o Mundial, mas eu acredito que vocês estejam satisfeitos em termos de time, organização. Estamos sim. Nós fomos para lá e, apesar de não termos conseguido passar da fase de entrada, nós conseguimos passar da primeira etapa, que era a fase de grupos e da fase de entrada, e fomos para melhor de 5, né? Então, para a gente isso foi muito gratificante e, como é que eu posso dizer, nós vencemos uma equipe da Oceania que vinha dando trabalho e histórico, ganhou de outras equipes brasileiras recentemente. Então, para a gente isso foi muito bom. Mostra a evolução que a gente teve durante esse split e o quanto a gente ainda tem que crescer. E quais os planos futuros para o LoL? Bom, é manter o projeto, manter focado. Acredito que agora com mais calma, porque foi tudo muito corrido, né? Nós fizemos a aquisição da vaga e dos players
faltando 2 semanas para começar o CBLOL. Eu em Goiânia, toda a organização em Goiânia, nós tivemos que alugar Game House, montar toda a estrutura, muito corrido. Não tinha condição nem de eu vir, nem do Leonardo, meu sócio, vir para cá. E mesmo assim nós conseguimos em tempo hábil colocar tudo para funcionar e ainda conseguimos os resultados muito bons que nós tivemos. Agora nós vamos ter mais tranquilidade para trabalhar, vamos poder aplicar melhor as nossas filosofias, nossas metodologias de trabalho e acredito que nós temos muito a crescer. É isso aí. O LoL volta só ano que vem, se eu não estou enganado. Então, por esse ano, vamos... Será? É mesmo? Então, ó, spoiler, hein? Eu realmente não sei nada de LoL. Mas foi só o que eu li. Então agora voltamos aqui a falar de CS. Mas antes de falar de CS, você veio para saber de CS. Antes eu vou fazer uma reapresentação aqui do Cacavel. O Cacavel, ele não é só dono de organização, empresário. Ele tem outras qualidades. Jogador de pôquer. Olha aí. Tinha, isso é passado. Então, ó, primeiro eu vou começar aqui, ó. Cacavel, laçador de boi, Cacavel. Tá de piada, hein? Tá aqui, ó, a fotinho pra vocês. Cacavel, laçador de boi. Aqui, campeão, ganhou até uma motinho. Aqui outra foto é esse aqui, esse garoto bonito ali de chapéuzão. Fora isso, ainda tem outras coisas. Cacavel já foi cantor, rapaziada. Cacavel já foi cantor, olha lá. Esse rapaz bonito da sua esquerda aí, ó. Que é isso, Cacavel. E fora isso, se você acha que acabou, não acabou. Também já foi campeão de braço de ferro. Ele aí, o vídeo com o Paulão. Olha o tamanho do Paulão. E Cacavel, esse rapaz de azul aí de boné, venceu. E a torcida vai à loucura. Então, se você achava que Cacavel era só isso, Cacavel é muito mais. Faz churrasco. É isso aí. Só você pra me fazer passar uma vergonha dessa aqui. Não, agora que é interessante, galera. Não tem como apagar meu passado, não? Não tem. Aí, ó, multitarefas, multifunções. Agora, falando de verdade do CS. Então, T1 atualmente é conhecida como o melhor time de CSGO. Por quê? Um dos pilares, é claro, que vocês conseguem manter a line por mais tempo, vocês conseguem dar condições aos jogadores de viver do jogo, quando muitos outros times não têm isso, né? Eles têm, eu dou de exemplo aqui a antiga Black Dragons, a Bootcamp, que é uma line boa, no meu ver, é uma line que conseguiu manter seus jogadores, pelo menos o core, por muito tempo, só que eles não conseguem viver de CS, eles jogam até 2 da manhã, às 6, 7 tem que acordar para ir para o trabalho. Quando você pensou em ter uma organização de CS, você já sabia isso, obviamente, e pensou em dar condições. Mas não é muito complicado no cenário atual você conseguir sustentar essa line com os retornos? Não é fácil porque são bons jogadores e nosso cenário não é um cenário fomentado financeiramente como os demais cenários do mundo, né? Mas nós tivemos algumas apostas que deram muito certo, que foi, por exemplo, a retirada do maluco da aposentadoria e a aposta no TRK, um rapaz perdido no interior de Goiás que ninguém nunca tinha visto jogar. Só uma coisa, esquecemos de citar, né, que a T1 é uma organização que nasceu lá da sua terra, né, é uma organização criada e teoricamente até no início era só de jogadores daquela região. Sim, nós começamos com a turma de lá que estava parada, né, na época o BT, o BLD, o Maluque, e eu queria dar oportunidade para o TRK, que era um moleque que eu vi surgindo na minha cidade quando era moleque ainda no 1.6 e que nunca parou de jogar, mas nunca teve oportunidade de jogar nada, porque já tá aí não tinha nem internet que prestava, ele jogava com ping de 100 e tantos, 1.6 e nunca teve condição de jogar. E graças a Deus nós estávamos certo e era um talento que tinha muito a crescer e acredito que ainda tem muito a crescer. E deu certo. E aí com o tempo, com as mudanças que foram necessárias ser feitas, a gente sempre tentou manter a nossa base e a gente foi fazendo uma alteração aqui, uma alteração ali, que a maioria das vezes por força maior, por alguém, o BT aposentou, ou o BLD quis sair do time para fazer para tentar outras coisas, como aconteceu na época que ele foi para a Suécia, né, no Red Reserve.
E nós conseguimos montar uma line que hoje é muito forte, muito sólida e que eu acredito que vai dar muito o que falar ainda. E falando sobre. Chegamos aqui então, atualmente eu acho que até, como eu já falei, é indiscutível falar que vocês são a melhor line do Brasil. Só que aí vocês saíram. Vamos lá, foram enfrentar, conseguiram a vaga aqui de maneira merecida, justa, como já vinham ganhando praticamente tudo aqui no Brasil. Foram para. Esse é a Mountain Dew League, né? Aquele Global Challenge que Uhum. pega. E acabaram caindo na fase de grupos, perdendo 2 vezes para a equipe do Rise Nation, O né? Rise Nation. A segunda, inclusive, no detalhe, ali no comeback que seria maravilhoso. O que vocês tiraram dessa experiência? E você esperava dessa vez, como logo você achou que foi. Você esperava mais dessa vez? Não, nós tínhamos convicção que nós poderíamos ir mais longe, mesmo sabendo que a equipe do Rise Nation era muito forte, que é uma equipe que atualmente vem ganhando até das equipes Tier 1 dos Estados Unidos, mas nós sabíamos que nós podíamos ganhar, até porque nós tivemos bons rendimentos nos treinos que nas 2 semanas de bootcamp que nós ficamos lá nos Estados Unidos. Porém, aconteceram durante o jogo pequenos erros onde eles conseguiram abrir uma vantagem e infelizmente a gente não conseguiu buscar essa vantagem. Tentamos, acredito que o jogo estava 15-8 ou 15-9, algo assim, e conseguimos levar até no 15-14 e por pequenos detalhes não conseguimos levar para o empate. Eu vejo que foi uma experiência boa e foi uma experiência que provou que a gente precisa estar participando de campeonatos de alto nível para diminuir cada vez mais esse número de erros e pequenas falhas durante o jogo que podem custar um jogo lá fora. Então você acha que no Brasil já saturou onde vocês podem chegar, o nível que vocês podem atingir no CS? Eu não falo saturou, Guizão, eu falo que o investimento que a gente tem hoje ele não é viável de se manter na atual realidade do cenário brasileiro. Eu acredito que o cenário vai mudar, nós estamos trabalhando para que mude muitas coisas. É, a, nós da T1 estamos na BCDE, a BCDE tem bons planos para o futuro, para o CS, a Gamers Club tem bons planos para o futuro, mas ainda a realidade financeira do CS brasileiro não é a realidade que nós queremos passar para os jogadores. Não só que nós queremos passar, como é que eles já têm com outras propostas ou coisas similares. Né? Então nós temos que tentar ao máximo para manter a equipe. A nossa realidade mudou, nós temos que mandar a equipe para fora. E vocês também, já vou tocar nesse assunto de vocês irem para fora. A Team One em si é uma organização que ela não tem muitos patrocinadores. Por exemplo, se você olhar a camiseta, normalmente as equipes são meio que patrocinadores ambulantes, né? Claro, todo mundo busca patrocínio onde puder para tentar viabilizar. A Team One, ela tem patrocinadores pontuais. No LoL foi pontual que vocês conseguiram no Guaraná. Fanta Guaraná. Fanta Guaraná, exatamente. E é algo pontual, mas é sensacional. Para o CS, vocês têm também esses patrocinadores? Ou como está funcionando agora essa parte de receita? Bom, na verdade, nós começamos tudo, a minha ideia e o que eu sempre tracei junto com os sócios é que a gente conseguisse montar uma base, consolidar essa base, e não falo ela só de equipe, eu falo ela como estrutura, e eu falo da nossa staff, dos nossos designers, toda a parte por trás da organização, e que essa base conseguisse atender o que as grandes empresas almejam de patrocínio. Como nós somos muito novos, nós demoramos um pouco para conseguir isso, então nós perdemos o time de muitas negociações na virada do ano passado para esse ano. Como eu disse, a empresa surgiu em setembro do ano passado. E esses negócios, eles fecham entre setembro e outubro, o, patrocínios para o ano seguinte, né? Então nós perdemos esse time ano passado e ficamos praticamente o ano todo sem patrocínio. Para o ano que vem a gente já tem algumas boas negociações, eu não sei se elas vão se concretizar ou não, mas acredito que para o ano que vem a T1 já vem com alguns patrocinadores e vamos precisar disso, inclusive, para colocar o projeto de mandar o time de CS para fora bem consolidado, né? Bem estruturado. Agora esse assunto com certeza vai render, né? Qual que é o plano de vocês mandando e quando também mandando o time de CS para os Estados Unidos? Bom, como eu disse em outras entrevistas hoje, mais cedo, eu não tenho como ficar abrindo quais são os planos, porque não tem tudo muito bem definido, né?
Aconteceram várias coisas durante essas últimas 2 semanas. Eu já tinha um trato com eles, você sabe disso, de boca, que no final do ano, se a gente conseguisse se consolidar aqui e ganhasse tudo, a gente iria para fora. Nós até perdemos uma partida recente, então eu não teria nem que cumprir com com o meu trato, porque não ganhamos tudo, né? Mas nós tivemos uma conversa, uma reunião, e ficou definido que nós vamos sim, ano que vem, para fora. E eu estou só esperando concretizar umas negociações e tudo para gente, de patrocínio, para a gente anunciar isso junto com o futuro patrocinador. Então, não tem Não como se só. preocupa. O que eu queria saber mais é de ideias, porque a gente sabe que é muito complicado de você entrar no mercado norte-americano, aliás, no cenário norte-americano, haja visto o Gorilla. Gorilla, para mim, é um exemplo que a gente pode aplicar atualmente, que entrou, chegou lá sem nada, só com 5 jogadores querendo jogar. E aí você tem que galgar suas vagas, tem que pegar a ICEA no mais baixo, que é a Open, a Amadora, e ir subindo, rezar para que apareça algum qualificatório que vocês possam competir em algum torneio um pouco maior, e se provando, e quem sabe vencendo essa Open conseguir um acesso à Premier. Vocês vão seguir essa mesma linha ou vocês é outra ideia? Na verdade, tem que ser essa linha, não tem como ser diferente. O que eu enxergo, e aí usando um pouco a própria Gorilla que você falou como exemplo, é que eles foram daqui para lá e formaram um time lá. Então eles tiveram que passar por todo o procedimento de amadurecimento dessa line lá. Então eles sofreram muito e lá é mais difícil de se amadurecer um time, de conseguir isso. Já tivemos outras oportunidades de ir para fora, até quando a gente inseriu o Beat no time, era uma ideia rápida de já levar o time para fora, e eu preferi pisar no freio. Acho que era melhor a equipe amadurecer aqui, entrosar, para depois a gente pegar ela já pronta e levar lá para fora, porque eu acho que é mais fácil eu ter um crescimento mais rápido lá fora, eu levando algo pronto. Se eu Sim. tiver que levar algo para se formar lá, e aí o que aconteceria levando algo dessa de qualquer jeito para lá, na minha visão, posso estar completamente errado, alguns jogadores se destacariam, o time não ia se destacar, os jogadores iriam para outras organizações, os outros voltariam, e não era o que nunca foi a nossa intenção. Nós nunca quisemos vender jogadores. A nossa ideia é fazer a organização T1 ir para fora e representar o Brasil como uma organização brasileira jogando os grandes campeonatos. Isso aí, perfeita deixa, porque eu abri hoje mais cedo no Twitter, eu falei que ia ter entrevista com você e pedi sugestões de perguntas, né? E duas que eu até anotei aqui vieram de uma maneira bem interessante. Então, eu não vou saber o nome da pessoa, muito obrigado pelas suas perguntas. Uma é o seguinte: a ideia é ter um patrocinador lá nos Estados Unidos e depois vender o time e organização? Não, não, assim, negócio é negócio. A gente nunca pode falar que não tem intenção de vender, né? Mas a nossa primeira ideia é conseguir fazer essa base crescer e, se possível, que representem as cores da T1 em todos os grandes torneios durante muito tempo. Agora, se vier, nós vamos tentar um contrato até mais longo agora. Agora, se vier ter sucesso lá e eles tiverem propostas melhores e que cubram o meu investimento, ou caso me dê um pouco de lucro, é lógico que eu vou liberar os jogadores. Eu nunca prenderia eles se eu não conseguir suprir as necessidades deles. Mas nós vamos lutar para suprir todas essas necessidades. Vou dar um exemplo. Chega alguém querendo pagar 100 mil dinheiro de salário para os jogadores e eu não tiver condição de dar esses 100 mil dinheiros e o cara me pagar o que tem em contrato com os atletas, eu vou liberar. Mas, caso contrário, eu vou tentar parceiros para manter o time com esses 100 mil dinheiros e tocar para frente o projeto. Tá. A segunda pergunta é o seguinte: nenhuma outra organização brasileira que se aventurou a mandar jogadores para fora conseguiu manter o time. Ou o time voltou, ou o time foi vendido, jogadores se desmancharam, igual você falou. Como que vocês pretendem, já analisaram isso para não acontecer? Você já falou, parceiros lá fora, tentar suprir a necessidade. Eu sei que já ficou meio explicado, mas é só para acompanhar a pergunta aqui do nosso amigo que mandou no Twitter. Bom, eu buscando na cabeça aqui, organização brasileira que mandou um time para fora. Acredito que a Cabum TD A não foi PEN. para. Não, a Cabum TD não foi para fora como Cabum TD. Os meninos voltaram, foram como Cade, né? E jogaram, se eu não me engano, eles jogaram o primeiro Major como Cade ainda e tiveram que voltar para o Brasil e foram morar nos Estados Unidos sem uma estruturação por parte da organização.
Me desculpa, é outra organização se eu estiver errado, mas eles foram, se eu não me engano, morar na casa do Ded, com o apoio do Ded e tudo. E chegando lá, conseguiram coisas de realidade totalmente diferente do que eles tinham aqui, né? Que foi quando eles foram negociados. Eu acredito até que eles não tinham mais contrato e fecharam com a Luminosity. Já outra, a PEN, os atletas quando foram, eram recém-contratados da PEN, chegaram lá, já tiveram outra proposta e já preferiram ficar com outra organização, não quiseram se manter na organização brasileira. E o outro caso que tem foi a GA, que no meu ver foi bem sucedida até certo ponto, mas chegou um ponto que os jogadores acharam mais interessante estarem representando uma organização internacional ao invés de representar uma organização nacional. É o que eu não vejo no meu grupo. Eu vejo que eles têm sim vontade de ganhar bem, de estarem bem, mas independe se eles vão estar na Team One ou se eles vão estar em outra Não, organização de mais nome. e teoricamente é até melhor estar numa Team One, você tem um contato direto com o dono, tá? Você junto, a relação é boa, do que você faz um contrato com a organização para usar o nome, mas não tem aquela relação interpessoal tão boa, né? É, você já deve ter ouvido isso da minha boca de algumas vezes. Eu sempre falo que eu não gosto de só contratar grandes talentos, eu gosto de ter grandes pessoas comigo. E eu tenho no meu time hoje grandes pessoas e eu acredito que eles têm um certo respeito pela organização e tem vontade de me ajudar a fazer o projeto dar certo. Não só tem vontade de eles alcançarem o sucesso, mas tem vontade de me levar com eles nisso. Não eu, Alexandre, mas nós, a organização de One. E isso é muito importante para mim. É, isso é muito importante. Com certeza, agora falando um pouco mais, voltaram de lá. Notícias recentes todo mundo já ouviu, inclusive algumas que nem todo mundo ouviu. Cacavel deixa você escolher a ordem dos assuntos. Tem a que a Immortals veio tentar contratar seus jogadores e tem a outra alteração da line. A escolha é sua. Fique à vontade. Então tá bom. Saída do Pava, ou pelo menos da line oficial. A entrada do Michel, que já estava um tempo desde que voltou da Reserve, com vocês, auxiliando, inclusive quando estavam disputando torneios lá fora, ele estava completando a line, fazendo as coisas aqui. Como é que foi essa mudança na line, saída de Pava, entrada de Michel? Bom, na verdade, nós estamos num ritmo muito intenso de treinamentos desde junho ou julho, se eu não me engano. E isso traz um desgaste natural nas pessoas e traz problemas também. E o que aconteceu é que o Pava teve alguns problemas pessoais e até eu fiquei sabendo agora, recente, ele está com amidalite, ele foi para o hospital, está com amidalite e tudo, e teve que voltar para casa para resolver esses problemas e tudo mais. Como nós temos dois torneios muito importantes, muito mais próximos, nós preferimos, ao invés dele treinar à distância, que a gente colocasse o Michel, que já estava como reserva, para treinar mais intensificado. E também, durante todo esse período que a gente esteve junto, eu tive várias conversas com o Pava. Ele mesmo ainda não sabe se ele quer continuar jogando CS, se ele vai virar um streamer. Então, isso ajudou um pouco que a gente acelerasse o processo e colocasse o Michel, que era um reserva. Nós sempre tivemos reserva na nossa line, não é segredo para ninguém. O TRK foi reserva, o BTL foi reserva, o ADR foi reserva. Então a gente sempre gostou de ter um reserva na line. E quando o Michel ficou livre no mercado, eu fiz a proposta dele ficar não só como reserva, mas também nos ajudar num outro projeto que eu tenho, que é de preparar jogadores alguns que estavam parados ou novos talentos, para que um dia que a gente for com a nossa line principal para fora, a gente tenha outra line aqui no Brasil disputando os campeonatos, porque eu quero estar ajudando a fomentar os campeonatos aqui dentro o máximo que eu conseguir. Então para mim não tem lógica eu ir para fora com a minha line e não ter uma line aqui representando. Então o Michel estava nesse projeto, ele estava jogando com o nosso outro projeto, estavam indo bem até na liga principal, mas com essa questão dos problemas pessoais do Pava, o Pava precisando voltar para casa para resolver isso, e essa incerteza que ele tem sobre o futuro dele, a gente preferiu já trazer o Michel e vamos continuar com 6 e o É isso Pava que eu ia vai falar, ficar nesse momento como reserva. mas é definitivo. No momento, pelo menos, é definitivo. O Pava Sim. não joga mais, o que vai jogar é o Michel. Se o Pava for reserva, se o Pava quiser se aposentar, se o Pava quiser virar streamer, aí são outros 500. Mas a line tá fechada com esses 5 agora.
Exatamente. A line que vai jogar os próximos campeonatos é essa line com o Michel. Tá. O Bava, no momento, é o sexto jogador, até que ele terminar de resolver as coisas dele e tudo, e aí sim a gente vai discutir sobre a questão da vida dele, se ele vai continuar jogando, se ele vai virar um streamer, e aí eu terei que resolver esse problema. Esse vai cair no meu colo mais pra frente, mas deixei isso pra frente. E a outra notícia que todo mundo já viu, saiu de todos os lados, que a Cacau tá estampando jornais aí, ó, em bancas. Immortals tentou a contratação tanto de TRK e Maluki. Vocês conversaram, você não queria vender seus jogadores, eles não estavam abertos à negociação. Como é que rolou tudo isso? Bom, pra gente é muito difícil, né? Porque é uma realidade completamente diferente, principalmente salarial e de qualidade e quantidade de campeonato de alto nível que o time da Immortals vai jogar. Mas tudo surgiu muito rápido, no dia que a gente estava vindo embora, e assim, querendo ou não, mexe com a cabeça de todo mundo, mexe com a dos Ah, players, rolou mexe. isso lá já? Achei que tinha sido na volta. Não, foi no dia que a gente estava voltando, foi o dia que eles. Eles chegaram em você ou chegaram nos jogadores primeiro? Não, primeiramente eles procuraram o Maluco e perguntaram do interesse e se ele indicaria um quinto atleta, né? Mas eu prefiro não falar muito desses detalhes. O que aconteceu foi que eles fizeram a proposta e aí o Maluco de cara mostrou interesse para eles, o que eu entendo, mas trouxe para mim a negociação e mandou que eles viessem conversar comigo. A negociação rolou, o que eu sempre deixei muito claro para eles é que eu nunca tive intenção de vender meus atletas. Então, não é que, se eu tivesse intenção de vender, claro que os meus atletas estariam em preço de mercado. Então, minha intenção sempre foi mandar o time para fora. Nós tivemos um investimento muito alto até o momento para conseguir isso, né? Agora que nós já acredito que estamos no ponto final para dar esse passo, vem uma proposta, ela bate e você fica assim, pô, se eu vou vender, o atleta queria ir, os atletas queriam ir, é lógico que queriam. Eu fico assim, pô, se eu vender, esse dinheiro não repõe o que eu investi. O negócio não me interessa, não é um negócio que me interessa. Não, e dá uma pausada pro seu próximo passo, que é mandar todo o time pra fora. Volta naquele sistema, que você mandaria um time que não tá pronto. Exatamente. Eu mataria tudo que eu programei até agora. Lógico que se eles viessem e falassem, não, eu quero o jogador, vou pagar a multa, eu não tenho o que fazer. O jogador quer ir, o cara quer pagar a multa, ok. Mas caso contrário, não tem interesse de vender. O que eu falei para os meninos aqui, porque aí eu sentei com eles, expliquei, eles já sabiam do projeto, tracei uma forma que ficasse interessante para eles, o projeto também, não muito longe do que eles teriam lá. E eles vestiram a camisa da T1 quando sempre vestiram e estão comigo e querem ir para lá e querem mostrar serviço. Eu acredito que vão mostrar. O que eu falo e o que eu falei para eles sempre é: eu construí uma casa até o momento para eu morar lá dentro dela. Aí eu vou pegar e vou entregar a casa por um valor do valor do valor que eu paguei os pedreiros. Para mim não é interessante o negócio. Então meus atletas não estão à venda por esse motivo. Tá, e também falando um pouco de polêmica, às vezes não precisa nem responder, mas é só o pessoal de casa estar acompanhando. Eles sabem e vão falar, pô, Guizão, você nem perguntou isso. Vamos lá. A saída dos jogadores da Immortals foi um tanto quanto polêmica. E aí veio o Noah, que deu uma lição de moral, até entendi as palavras dele, e foi concordar com a visão dele de negócios, com honra acima de tudo. E uma das coisas que foi dita foi que ele chegou nos jogadores falando que para tentar uma diminuição no preço de venda para aí que eles possam tentar. Você não acha que mexe meio no meio termo aí dos honra com, não, mas aí nesse caso diminui o valor? Cara, Guizão, eu prefiro não julgar a forma de trabalhar de ninguém. Eu não sei, ninguém sabe claramente o que aconteceu. Não ele, mas os atletas não deram certo. Ele mesmo já soltou a nota. E a forma que ele quer negociar os atletas deles, eu acho que ele tem todo o direito de definir a melhor forma, né? Da mesma forma que eu peço o respeito de todo mundo, inclusive o dele, de aceitar a nossa forma de pensar também. Lógico que
Eu entendo uma organização grande pensar que vai vir no Brasil e vai contratar um jogador pelo valor de um jogador lá de fora e todo mundo vai aceitar. A questão é que tem gente que não quer vender jogador, né? Que é o meu caso. E Não não, é, e não é vocês o interessante para mim. e vocês foram o primeiro caso de um time a negar vender jogador, não importa o quanto você, eu acho que até hoje, de organizações grandes que já estão no CS no internacional, acho que ninguém nunca foi negado uma proposta dessa, principalmente porque não existe a relação jogadores com organização, como existe na T1, fora que a parte contratual também é muito fácil de ser quebrada, né? A gente sabe, a gente não vai comentar, mas a gente sabe de casos que jogadores saíram, voltaram tudo e onde o contrato não foi respeitado porque dá pra dar uma voltinha. Então, eu acho que foi a primeira, né, negativa de uma organização. Eles até se surpreenderam. Na minha visão, acho que eles achariam que de todas as possibilidades de contratação da Team One seria mais fácil. Eu não sei como é a visão de todo mundo. Eu até falo para todo mundo, pelo menos eu com os meus atletas, o contrato serve mais é só como segurança mesmo, porque tudo que eu falei com eles até hoje eu cumpri. Todos os contratos que eu vacinei com eles, eu mudei durante o processo, porque eu falava para eles, se vocês chegarem em tal patamar, eu vou aumentar o salário. Não tinha necessidade de aumentar, porque estava no contrato, estava assinado com um salário definido, mas todas as vezes a gente cumpriu. E o que eu tenho deles é isso, eu tenho a confiança deles no nosso trabalho, e foi o que a gente fez novamente. Eu cheguei, mostrei claramente quais são os projetos, e expliquei que acho que seria mais interessante para eles. E deixei aberto. Assim, caso você queira ir, nós vamos arrumar uma solução para você ir. Eu só acho que do jeito que está sendo não é interessante para mim e tudo que a gente fez até agora vai ser jogado por água abaixo. Então você também tem que ver o que é interessante para você e no que vocês acreditam. E eles, como sempre, eu não esperava que fosse diferente, vestiram a camiseta da T1 e estão prontos para partir para cima com a camiseta da T1. E também, né, nesse caso eu falei da Team One, mas de acordo com o que foi publicado, né, essa informação eu realmente não verifiquei, mas acredito que seja verdadeira. Também teve uma abordagem no IEL, lá, os Jogadores Luminosos, onde também foi negado o interesse da venda e o jogador acabou não se transferindo. Ainda foi publicado quem vai estar ou quem não vai estar, mas isso aí eu acho que não cabe a nós conversar, porque nem foi divulgado oficialmente. Acredito que esse vídeo sai terça-feira, dia 3 de outubro. Amanhã tem CS em debate com Boltalha e ele vai esclarecer esses pontos aí também, falar das contratações e tudo mais. Queria conversar com você, porque você também é um dos maiores entendedores de CS nacional aqui, né? O que falta pra gente? O que falta para esse cenário aqui conseguir decolar? E ainda mais com a sua visão que você tem agora do LoL, né? Que são dois mercados, eu sei que completamente diferentes. Um é circuito fechado, apoiado pela publisher, o outro é aberto, o público-alvo é diferente, mas dá pra tirar alguma lição do LoL pra aplicar pro CS? Cara, essa pergunta vale $1 milhão, né? Se alguém soubesse responder, o cenário estava mais bem fomentado. Eu acho que a gente precisa, primeiramente, dar as mãos todo mundo que está aqui, e eu falo todo mundo, envolvendo atletas, organizações, associações de clube, plataforma de jogo, e tentar melhorar a forma de profissionalizar os atletas. Eu não julgo nenhuma organização, porque todo mundo fica aí julgando, a organização tal não paga salário decente para jogador, a verdade é, não, a conta não fecha. O negócio não se paga. Então ninguém faz loucura. E eu estou fazendo um investimento porque o meu investimento sempre foi mandá-los para fora. Lá fora a conta se paga, aqui dentro ela não se paga. E Nem mesmo se assim, você ganhar todos os títulos, curiosidade, agora você não precisa nem falar nem números, mas se você ganhar todos os títulos que é disputado um semestre, nem com os títulos a conta fecha? não fecha, passa longe. Passa muito longe e olha que meu investimento. Para o cenário nacional, meu investimento é alto, mas é um investimento muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Se você for colocar na conta de investimentos de outras modalidades, existem outras modalidades aqui dentro do Brasil que não o LOL, que estão pagando bem melhor do que o CS. Então, a conta não paga. E os torneios aqui, igual você falou, nem se você ganhar todos os torneios, as premiações são baixas ainda. Assim, eu sei que é difícil, por exemplo, a Gamers Club faz um campeonato, premiação lá muito melhor do que era ano passado, não tem nem comparação, mas é uma premiação muito baixa ainda
se você for pensar numa realidade Mas de aí não jogo cai de no torneio. mesmo, não cai no mesmo problema que você falou. Para a organização a conta não fecha. Agora, para os organizadores de Também não torneio, fecha, por isso que eu falo, precisa de todo mundo dar a mão. E aí é o seguinte, é montar um projeto maior e com esse projeto maior a gente tentar investidores, porque nós já estamos nos canais de televisão. Então, o CS, de uma maneira geral, já alcançou um público. Agora existem algumas coisas a se discutir, né? Como fazer esse público de CS assistir o CS nacional. Eu acho que um deles é ter torneios mais bem disputados e de maiores premiações. Porque aí a gente passa a ter grandes espetáculos aqui dentro. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto é a gente conseguir trazer vagas dos grandes torneios aqui para fora. Porque, querendo ou não, o brasileiro quer ver o time brasileiro disputar contra os grandes do mundo. Não quer ver jogar contra outro brasileiro. Você deu o exemplo do LoL. No LoL, sim. No LoL, o campeonato é de alto nível aqui dentro e ele é um espetáculo, né? A Riot, que é a publisher do League of Legends, ela faz um investimento no espetáculo. Não sei se você teve condições assisti. de acompanhar a final do CBLOL. São 6 horas de transmissão no Sport TV, entrando ao vivo no Jornal Nacional, várias marcas estampadas, como você mesmo disse, nós da Team One estávamos com a marca da Fanta Guaraná, que é da Coca-Cola, vários outros grandes patrocinadores participando do evento, um espetáculo de evento, Mineirinho lotado, show, cerimônia de abertura, entretenimento. Então, o LoL Mas tem aí, vendido isso. mas aí não entra também a diferença de modelo de negócio, como eu estava falando. Por isso que é muito complicado a gente comparar os jogos. O modelo de negócio tanto do Rainbow Six como o LoL é circuito fechado. É a organizadora, a publisher no caso, que faz os eventos. Então existe um número restrito de eventos que aumenta a audiência, mas a quantidade é menor. CS, você vê Team One contra Bootcamp. Vou dar o exemplo dessas duas aí até o final. Pelo menos 3 vezes por mês, 4 vezes por mês, você vai ter um confronto absurdo que acaba perdendo o interesse e fala, pô, te perdi hoje, amanhã tem outro, semana que vem tem outro. Não acaba diminuindo também o interesse do público, já que é tão frequente? Mas no mundo inteiro é assim, Guizão. Você vai acompanhar as ligas dos Estados Unidos, você vê SK contra Liquid na ECS, você vê SK contra Liquid na Pro League, você vê SK contra Liquid no qualificatório de outros torneios. Durante uma semana você vê 3 confrontos entre as duas equipes. Então no mundo inteiro é assim. É lógico que quando você trata de exclusividade, você pode ter uma certa atração maior. Mas eu acredito que se a gente juntar todo mundo, dar as mãos e trabalhar, também diminuiria o número de torneios. É isso que eu ia A gente perguntar, não seria teria um torneio, vamos interessante? lá, a gente juntaria, por exemplo, XLG, o UOL, que fizeram a Copa do Brasil, Gamers Club, Liga dos Clubes, a BCDE, BPL? BPL, não, BPL não, porque a BPL não dificilmente se juntaria, porque a BPL é um projeto da SL, como é no mundo inteiro, tem os seus projetos, né? Como vai continuar tendo a BPL, vai continuar tendo a ESEA, o que a gente tem que tentar trazer em vez de ser uma Premier da SL aqui, ser uma Pro League da SL aqui, com vaga para a Pro League Mundial. Então esse tem que continuar com as pernas próprias, mas a gente precisa melhorar o nosso outro para que esse também cresça. Enquanto a gente tiver uns campeonatos de baixo nível, a BPL vem aqui e fala assim: o nosso campeonato é o melhor do Brasil, nós não precisamos pôr um melhor do que esse. Agora, se a gente tiver um grande aqui, a BPL já vai olhar com outros olhos, fala assim: nossa, tem um torneio grande lá, se desenvolvendo muito bem. Acho que cabe levar uma Pro League para lá, vai ter audiência suficiente, nós vamos conseguir levar um time nacional para disputar um evento da Pro League internacional. Então, acho que o caminho é a gente tentar, de agora em diante, criar uma liga, vamos lá, Campeonato Brasileiro. um campeonato brasileiro de CS durante 3 meses. Mas aí não vai entrar no problema, só antes de continuar, campeonatos longos no Brasil, sinceramente, nesse último ano aqui, eu trabalhei no Copa Brasil, eu trabalhei na BPL, eu trabalhei em alguns, e que a troca de line acabava com o campeonato de uma maneira absurda. Teria que ter uma tranca para isso, porque perde a identidade. Você não consegue torcer para um time que daqui a pouco o time é aqui, não, o time é aqui. São vários problemas também, fora o campeonato exclusivo, não é? Mas, Guizão, vamos lá.
o primeiro passo da nossa conversa é que eu falei que a gente precisa profissionalizar o cenário que não é profissionalizado. E uma forma de profissionalizar esse cenário, se a gente fizer um campeonato desse, um projeto, a gente tem que conseguir verba para fazer um projeto desse e essa verba tem que fomentar os clubes. Vamos lá, você dá a condição de um clube pagar um mínimo de salário, vamos lá, um mínimo de 2 salários mínimos para um atleta, exige que eles mantenham uma game house para os atletas e faz um campeonato semanal com presencial em São Paulo. Você passa da condição do clube fazer o atleta virar profissional e aí ele vai ter que ter um contrato, esse contrato vai ser registrado na liga, ele não vai poder ficar trocando jogador, senão ele perde o campeonato, o jogador para sair vai ter que assumir a multa desse contrato, você passa a ser profissional. E você vê, sinceramente, uma viabilidade, uma chance disso acontecer para o ano que vem? Ou ainda é muito distante? Eu vejo que nós temos boas pessoas para encabeçar um projeto desse. Até quando eu comecei a discutir isso na BCDE, eu citei o nome do Apoca, que o Apoca tinha acabado de voltar para o Brasil e que ele seria uma cabeça e tanto para puxar um projeto desse à frente de vamos falar assim, um diretor de CS de uma liga de clubes. Mas existem outras pessoas, tem vocês que estão trabalhando aí como caster, que estão sempre ajudando o cenário, que são capazes de nos ajudar em projetos. Nós fizemos muito recente um projeto para o campeonato da Power Lounge, foi até uma ideia que surgiu dentro da T1, que foi o 24/7 das streams das meninas, eu não sei se você lembra. Sim, e foi um fiz, sucesso, foi um sucesso total, a campanha conseguiu arrecadar um grande valor, que serviu de premiação para o campeonato das meninas e pagou mais do que talvez a maioria dos campeonatos de CS masculino do Brasil. Fui campeão, como eu não vou lembrar, Cacavel? Fui campeão. Não me lembro disso, não. Eu era coach da Alientech. Pois é, ganhou em cima da T1, mas foi das poucas. Das poucas oportunidades que você teve. Não vai ter de novo. Não, já abandonei minha carreira. Mas eu acredito que precisa dar as mãos. Assim, eu sinto que muitas vezes quando vai falar de alguma coisa relacionada a negócio, as pessoas não querem se unir. Eu sinto assim vaidade, orgulho e tudo. Eu acho que tem que deixar tudo. Se é para melhorar o cenário, acho que todo mundo tem que deixar isso de lado, dar a mão, ceder, deixar de ganhar. Um projeto desse não tem que ser lucrativo. E eu falo, ele não tem que ser lucrativo, não é para ninguém, não é para a organização, ele não tem que ser lucrativo para a organização, ele não tem que ser lucrativo para a plataforma, ele não tem que ser lucrativo para a organização do campeonato, ele tem que ser um torneio que consiga profissionalizar o nosso cenário. Você usou o exemplo da Riot e tudo, lá atrás o cenário do League of Legends aqui era amador, tão quanto o nosso de CS é hoje. Entraram e montaram uma estrutura. Se ela é a melhor ou se não é, não vem ao caso discutir. O que existe é que existe aí um modelo que está dando certo. A Ubisoft está fazendo um modelo parecido com o Rainbow Six e já tem. Eu mesmo entrei numa stream esses dias para assistir de Rainbow Six, eu me assustei. A audiência estava muito Team maior. Rainbow Six, hein? A audiência estava muito, muito maior do que todas as audiências que a gente tem em todos os campeonatos de CS nacional. Então, e nós estamos falando de um jogo que é recente. Sim. E que não tem história que o Brasil tem com o CS. Sim, desde a época de MIBR, G3X e tudo mais. Então, eu acredito que falta para nós, e aí eu incluo, a T1 incluo todas as organizações, juntar forças e criar algo profissional para o CS. O que eu sinto existe ainda muito medo de se mexer com CS, porque o jogador de CS é um jogador mais antigo, um jogador mais barda, o pessoal tem muito medo ainda de trabalhar isso, mas eu acredito que pode ser mudado sim, e acho que nós vamos conseguir mudar algumas coisas sim para o ano que vem. E duas coisas agora, uma que eu já queria falar desde o início desse assunto, e a segunda que custa nada perguntar. Você falou de Rainbow Six, já cogitou entrar nesse cenário também? Nós tivemos negociado com 2 lines de Rainbow Six já. E por 2 situações muito complicadas, nós não conseguimos fechar nenhuma delas.
não cabe nem aqui falar qualquer equipe e tudo, mas nós estávamos fechados para entrar nesse split, mas foi nos passada a data errada, não a data errada, a data correta, mas a forma de oficialização da equipe. Nos falaram que era até 6 horas da tarde e era até meio-dia. Então nós não tivemos como oficializar a equipe. Nós ficamos negociando, nós fechamos, era algo em torno de 2 horas da tarde, quando nós procuramos a Ubisoft, não poderíamos mais inscrever a equipe. Que já até estava inscrita por outra organização naquele momento, que era a organização passada, não lembro muito bem. E durante o split nós tivemos outra oportunidade de entrar, mas nós não chegamos em nenhum acordo, em um acordo plausível com os jogadores. Aconteceu uma equipe se desmontou, saiu da organização e dentro do Ubisoft a organização tem que estar participando, né? E nós negociamos com a Ubisoft nos aceitou e tudo mais, mas nós não chegamos em acordo nenhum com os jogadores que na época queriam ganhar uma realidade que nós não tínhamos condição de bancar. Mas é um projeto para o futuro, sim, que ficou parado e agora acredito que vai ficar mais parado ainda, porque o projeto do CS vai dominar. Vai exigir muito braço de trabalho aí, acho que vai exigir quase toda a nossa estrutura para focar nisso. E o segundo assunto, né, que eu faz muito tempo, faz meses já, que eu tenho a campanha com as pessoas que assistem o CS em si, que é adote um time, né, adote uma organização, que eu acho que para ajudar o sistema como um todo, é sempre você fomentar quem assiste. Quanto maior visibilidade você tem, maior audiência você tem, o resto acontece muito mais fácil fácil para um patrocinador ter interesse em uma organização se tem fãs. Então eu acho isso muito necessário, já peguei a mesma tecla 1 milhão de vezes durante transmissões, em postagens, etc. e tal. E tinha uma campanha, né, do torcedor virtual lá, que uma das... Torcida Gamer. Torcida Gamer, que uma das integrantes era a T1. Fala um pouco pra gente. Não, desculpa. A T1. Bom, esse projeto da Torcida Gamer é um projeto que surgiu de algumas equipes de dentro da ABCDE. Foi logo que a gente entrou na BCDE, essa negociação estava em andamento. Não foi um projeto que foi adotado por todos, porque algumas organizações eles já tinham o seu próprio plano sócio-torcedor. Então nós juntamos algumas outras organizações e montamos esse Torcida Gamer. É um projeto a longo prazo que inicialmente obteve bons números, mas no decorrer do prazo acho que faltou braço para pelo menos eu vou falar por nós da organização T1, faltou braço para trabalhar melhor o projeto Torcida Gamer. Não que a gente tenha deixado ele de lado, muito pelo contrário, a gente participou de muita coisa ali, tem participado, e a Torcida Gamer, pessoal muito bom de se trabalhar, o pessoal que está dando a consultoria e nos ajudando contra isso, tem muita experiência, e eles estão muito satisfeitos com tudo que a gente está conseguindo, mas ele precisa ser melhor trabalhado por nós, que somos as equipes integrantes, e ele precisa ser melhor entendido por grande parte do público, porque a gente começou para a Torcida Gamer, vamos lá, torça pelo seu time, apoie seu time e concorra a prêmios. E agora existe o próximo passo, porque um sócio de plano torcedor, ele tem que ter mais coisas para agregar para o torcedor que apenas prêmios, né? E acho que isso vai ser implementado agora. Acredito que até o final do ano a gente deve implementar muitas coisas, porque está tendo uma força-tarefa muito grande para esse lado. E é muito interessante. Quem não conhece, visita lá a Torcida Gamer, seleciona a T1 como o seu time predileto. Qual que é o site correto? É www.torcidagamer.com.br. Tá, e aí você vai lá, você faz o cadastro, seleciona seu time de escolha. E o que acontece? Porque sinceramente eu vi, mas o grande público não entende. Então o que seria o torcedor? O que vocês, quando fizeram o projeto ou participaram do projeto, imaginavam? Se o torcedor vai entrar lá, ele vai se cadastrar, e aí, o que acontece? Bom, primeira coisa, ele vai começar a ter informações sobre o seu clube predileto, ele vai ter mais acesso e ele vai concorrer a algumas coisas. E essas coisas ele concorre de acordo com o que ele... Tipo isso aqui, ó. Tipo uma camisa da T1 autografada. Essa aí tá faltando autógrafo, né? Isso aqui tá faltando autógrafo. A do XRM tá com autógrafo. Quem pode, né? Ele pegou com os atletas. Você pegou comigo, eu não posso nada, né? E aí o seguinte, a ideia inicial era:
vamos aproveitar, no caso, a abertura do CBLOL, vamos lançar o projeto e vamos lá. Eram 20 camisetas autografadas de cada clube e semanalmente tinha várias premiações. Por exemplo, teve fone da Logitech, teve teclados, teve fones de outras marcas como HyperX. Então teve premiações interessantes e o processo começou. Então, a partir do momento que você já começa a ter o público dentro da plataforma, você começa a implementar as outras coisas, que são entrevista dos atletas, coaching com os atletas, tanto de CS quanto de LoL, das equipes. São várias coisas que você pode implementar no processo que vai beneficiar esse sócio torcedor, esse cara que acompanha a equipe, que ele está próximo da equipe. E à medida que ele está mais próximo da equipe, ele começa a acompanhar melhor o cenário, a gente começa a ter melhores números, a gente começa a vender melhor os nossos projetos. Eu não falo como organização, eu falo como esportes de uma maneira geral dentro do Brasil, e vai se criando o efeito dominó. Mas é muito difícil você dar o primeiro passo, porque se dá o primeiro passo e faz, quem está de fora fala assim, o processo não foi bem sucedido, fizeram um negócio mal feito. Não é assim. Ele demora tempo para madurar. Assim como uma equipe. Lá, quando eu montei minha equipe de CS lá, trazendo os meninos que estavam aposentados, todo mundo criticou. Falou, você podia pegar o que você está pagando para essa turma e contratar os melhores do Brasil. Ninguém paga o que você está pagando. A equipe veio madurando e chegou onde está chegando. Assim como os projetos. Como nós falamos de um possível projeto de CS futuro, como é o projeto do sócio torcedor, eu acredito que ele precisa de tempo para se encorpar e passar a ser interessante. Precisa que as pessoas acreditem e apostem também, e façam o que você fez. Eu lembro muito bem que você falou disso tudo, eu te falei do projeto, você não conhecia, você saiu aqui de casa da Game House do churrasco e me mandou uma mensagem no outro dia. Eu fiz meu cadastro lá na Torcida Gamer. Então eu acho que é isso. É quem está vendo esse vídeo, é quem nunca ouviu falar, entra lá, cadastra. Se você torce por outra organização, seja ela qual for, coloque lá. Se não tiver nenhuma organização, venha torcer para T1, coloque lá T1. Isso é uma dúvida. Eu recebi, inclusive, mensagem, nem comentei com você, de organizações que viram aquilo lá e falaram assim, tenho interesse, como eu faço? Aí eu recomendei entrar em contato com vocês pela página do Facebook, mas existe algum processo para organizações que têm interesse em participar junto? Existe, foi muito bem formulado o processo. Nós temos uma assessoria jurídica que formulou todo um contrato de todo o processo, junto com essa consultoria / plataforma, que é quem administra o site, e existem regras para entrar no processo. Vou dar um exemplo de uma grande organização que não entrou com a gente de início e está trabalhando a entrada, que é o pessoal da Cade. Eles têm interesse de entrar, mas no momento ali não tiveram condições de participar no momento da definição do projeto, mas existem algumas normas, algumas regras para que se entre dentro da Torcida Game, e até são fáceis de ter acesso. Procura a gente, me procura, que eu coloco em contato, que quem for a organização que tiver interesse de entrar, a gente passa todos os detalhes. Nós queremos o máximo possível de organização junto com a gente, porque, como eu disse lá atrás, a gente tem que dar a mão. Seja num projeto desse ou seja em outro projeto, quanto mais unido a gente tiver, a gente vai conseguir tirar mais coisas e vai ter mais força para lutar por mais coisas para a gente. É isso aí. Então, Cacavel, deu uma horinha de programa, gostaria de agradecer, e também, se você quiser dar um recado para a torcida, patrocinadores, jogadores, o que você quiser, o momento é seu. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né? Uma hora deu rápido até demais, porque eu falo muito. Aí que é bom, pô. E nós estamos aí, T1 está trabalhando para conquistar cada vez mais nosso espaço, a gente não está tentando tomar o lugar de ninguém, nós não queremos ser melhor do que ninguém, muito pelo contrário, a gente enxerga que competitivamente nós temos que chegar lá e disputar para ganhar, mas a partir do momento que o jogo acabou, nós somos todo mundo do mesmo barco. E a gente tem que pular dentro desse barco e remar, porque senão nós não vamos ter essas competições. Então, vamos todo mundo junto. Quem a torcida acredite no cenário brasileiro, apoie o cenário brasileiro, que quanto mais a gente tiver a união de todo o ciclo, eu acredito que a gente vai ter mais sucesso em tudo que a gente tentar. É isso aí, então. Obrigado mais uma vez aí, Guizão, pela oportunidade. Precisando,
Tamo aí. Quero participar do próximo debate de CS lá. Esse aí é outro programa, também aconselho vocês a acompanhar. Esse eu participei da criação. Não, você vai participar, não se preocupa que você vai participar. Vai receber o convite em breve. Então, muito obrigado a você aí de casa que acompanhou esse aqui, mais um Papo de CS. Espero que você tenha gostado. Aguardo vocês pro próximo.